Olá, no programa de hoje a disputa eleitoral em Uberlândia. A corrida pela prefeitura da maior cidade do interior de Minas tem vice tentando chegar ao poder, parlamentares federal e estadual, sindicalista e diarista. São 5 candidatos a prefeito e 525 a vereador registrados para a eleição de 2024. O município é o segundo mais populoso do estado, com mais de 750 mil habitantes e um dos 8 onde pode haver segundo turno. Eu converso com o professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, Moacir de Freitas Júnior. Bem-vindo ao Mundo Político, Moacir. Um prazer recebê-lo. Ô, Marco, olá para você, olá todo mundo que está nos assistindo. Uma satisfação muito grande para mim estar aqui para a gente poder conversar um pouco sobre as eleições aqui de Uberlândia. Satisfação é nossa, Moacir. Em 2020, Moacir, o atual prefeito Odelmo Leão, político conhecido no estado, foi reeleito em Uberlândia no primeiro turno para o seu 4º mandato na prefeitura, com 72% dos votos. Como que caminhou a administração dele de lá para cá e quais as chances que você vê dele conseguir emplacar o atual vice-prefeito Paulo Sérgio, que é um empresário do ramo industrial, como seu sucessor? Olha, Marco, terminado o mandato, esse segundo mandato do prefeito Odelmo, que na verdade já é o 4º, ele já tinha sido prefeito anteriormente, no geral a avaliação da população é de que foi um bom mandato, que cumpriu com o seu papel, fez o que tinha se proposto a fazer. Então o prefeito Odelmo termina esse mandato com uma boa avaliação e é claro que isso vai ter um peso eleitoral na hora da opção do eleitor. Ele tem um candidato dele, que é o vice Paulo Sérgio, entrou de cabeça na campanha, está aparecendo no horário eleitoral, está pedindo voto para o candidato. Então me parece que isso evidentemente vai haver um peso, não há como não haver. No entanto, tem uma questão diferente nessa eleição do que das outras. Nós aqui em Uberlândia já estávamos indo para 24 anos sem que as eleições municipais tivessem um segundo turno. O prefeito Odelmo ganhou as duas, a que ele ganhou agora, a de 2020 e a anterior em 2016 no primeiro turno. As outras eleições também haviam sido no primeiro turno, quando tinha. Então, no período democrático, nós não tivemos o segundo turno em Uberlândia e agora a perspectiva é que nós teremos um segundo turno, o que mostra para a gente também que está havendo uma movimentação política na cidade diferente dos outros anos. Pois é, quando o Odelmo encerrou seus 2 primeiros mandatos à frente da prefeitura, lá em 2012, ele não conseguiu, à época, fazer o sucessor. Também tinha uma gestão bem avaliada, mas o PT venceu com Gilmar Machado. O filme pode, eventualmente, se repetir agora a favor da deputada federal Dandara, que é o nome do PT nessa disputa de 2024? Eu penso que sim. Penso que sim pelo seguinte, essa alteração sobre a qual eu estava falando, que na verdade, em alguma medida, uma diminuição da força política desse grupo que se uniu em torno do prefeito Odelmo nas últimas eleições e que faturou todas elas. Com exceção do governo do prefeito Gilmar e do prefeito Zaire nos anos 90, todas as outras eleições foram vencidas por esse grupo que se reuniu em torno do prefeito Odelmo, que envolve os ruralistas e outras lideranças políticas aqui locais. Agora, nessa eleição, o que está aparecendo para a gente é que nós vamos inevitavelmente ter um segundo turno e que a possibilidade desse grupo não estar no poder no ano seguinte é muito grande, porque não só a campanha da deputada Dandara está firme, está disputando, está na disputa, não é uma campanha que ficou no meio do caminho, ainda tem muito tempo até o dia da eleição, mas o que a gente está vendo é que a campanha está firme, mas também a campanha do deputado Leonídio também está nesse mesmo sentido, a campanha está muito empatada, muito parelha, e isso vai refletir na distribuição do poder depois na hora da eleição, porque muito provavelmente nós vamos ter um segundo turno e nós não temos garantia nenhuma de que esse grupo vai continuar no poder. Então, a depender do resultado, esse grupo que sempre esteve representado no executivo pode estar fora, como foi em 2012, ainda que a eleição do prefeito Odelmo tenha sido, o mandato do prefeito Odelmo tenha sido um mandato muito bom, muito bem disputado. Pois é, você falou da candidatura do deputado Leonídio Bolsas, que de fato também está bem colocada, de forma competitiva. Ele conseguiu reunir, inclusive, a maior coligação dessa disputa, maior número de partidos. Ele que cumpre o 6º mandato aqui na Assembleia. O que foi determinante para a candidatura dele ganhar essa musculatura, na sua visão? Olha, acho que, em primeiro lugar, em alguma medida, uma desavença entre ele e esse grupo político do prefeito Odelmo, porque eles sempre caminharam juntos, esses 2 grupos políticos
estiveram no poder agora nos últimos 8 anos, eles estavam dividindo o poder, dividiram a Câmara Municipal, dividiram as secretarias e, portanto, caminharam juntos. Mas agora, na hora da eleição, não é isso que a gente está vendo. Acabou que esse grupo se cindiu, e aí o deputado Leonídio é um deputado que tem muita força, muita experiência política, muito nome. Ele acabou construindo um campo político em torno dele, reuniu, se eu não me engano, 10 partidos em torno da coligação, é uma chapa muito poderosa, o vice dele é um vice que já foi presidente do Sindicato Rural, é o neto do ex-prefeito Galassi, portanto, é uma liderança política desse campo que sempre teve muita força em Uberlândia. Então, eu acho que esses fatores todos acabaram contribuindo para que a candidatura do deputado Leonídio ganhasse muita força. Nós não temos pesquisas recentes para acompanhar agora, especialmente depois que o horário eleitoral começou, mas nas que a gente tem anteriormente, que nós pudemos analisar, a campanha está totalmente empatada. A diferença entre eles vai variando de 2, 3 pontos, é sempre na margem de erro. Então, ter 3 candidaturas com esse potencial acabou alterando muito o quadro da política Uberlândia, tem um potencial de alterar esse quadro de qualquer modo, e o deputado Leonídio vai contribuir muito para isso, porque ainda, se ele for o vitorioso, necessariamente vai haver uma mudança na política, porque ele vai concentrar nele um poder que anteriormente ele não tinha, né? Uma coisa é você ser deputado, outra coisa é você ser o prefeito, com 10 partidos, com uma Câmara na mão. É muito diferente em termos de poder, né? É possível, Moacir, antever movimentos dessas 3 principais candidaturas em um eventual segundo turno, em que uma delas não estará lá, né? Por exemplo, o que faria o PT em um eventual segundo turno? O próprio Leonídio, se não estiver lá, o grupo do prefeito, enfim. Olha, é difícil fazer esse tipo de previsão, né? Porque a gente nunca sabe como é que a campanha vai terminar, e essas alianças de segundo turno, em geral, também passam pelo aquilo que acontece no primeiro turno, né? Quem vai atacar quem vai se dispor com quem, essas coisas ainda estão muito incipientes, porque a campanha mal começou, né? Agora que a coisa está esquentando, o horário eleitoral está no ar, ainda está naquela fase inicial do horário eleitoral, ninguém critica ninguém e tal. Então a gente ainda não sabe bem. Eu acho que se o PT não for para o segundo turno, existe uma tendência de, se não apoiar formalmente a campanha do deputado Leonídio, que as forças que se reuniram em torno da candidatura da deputada Dandara acabem de um jeito ou de outro se somando na candidatura do deputado Leonídio, a fim de concorrer com a candidatura do Paulo Sérgio. O contrário já não é verdadeiro. Se o Paulo Sérgio ficar fora do segundo turno, com a Dandara não existe nenhuma chance dele se aliar, e eu não estou muito seguro de que ele vai se aliar com o Leonídio, ainda que assim, na hora que as forças políticas precisam fazer as composições, o que passou não pesa, né? O que interessa é saber como é que o poder vai ser dividido, quem é que vai estar com quem é que vai montar a base maior na Câmara Municipal. Então existe uma chance, assim, de que caso o segundo turno seja entre Dandara e Leonídio, as forças políticas que estão em torno do Paulo Sérgio se reúnam mais em torno do Leonídio. O deputado Leonídio fez, em alguma medida, movimentos para tornar a chapa dele um pouquinho equilibrada dos dois lados. O vice é mais conservador, mas partidos como o PDT e o PSB estão na chapa dele. Essas coisas você não pode, assim, né, classificar, são mais de esquerda, mais de direita, porque depende muito da composição municipal. Mas eu acho que ele fez isso de propósito, para deixar portas abertas para o caso dele ser o candidato do segundo turno, ele poder agregar esse campo mais progressista em torno de si. E em relação à candidata Dandara, é a mesma coisa. Se for ela a candidata que for para o segundo turno, a tendência é que ela busque o apoio do candidato Leonídio e dos outros 2 também, de modo a se fortalecer numa luta que aí sim vai ser uma luta disputada, polarizada, porque vai ser PT contra PL e PP. Então aí, né, toda essa carga que já existe no Brasil sobre esse assunto vai pesar. Então, quanto mais apoio ela puder reunir em torno de si, melhor, né? Você citou o vice de Leonídio, né, Gustavo Galassi, é neto do ex-prefeito Virgílio Galassi e também ex-presidente do Sindicato Rural. Entre os vices, seria o nome de maior peso na cena municipal ou há outros que possam ser destacados? Olha, a depender pelo ângulo que a gente olhe, ele é o vice que representa mais peso, porque ele representa um campo político muito poderoso aqui em Uberlândia. Mas veja só, esse campo político que ele representa sempre jogou unido e agora está jogando desunido, porque uma parte desse campo está com o Leonídio e uma parte está com o Paulo Sérgio. Portanto, ele ter sido vice do Leonídio foi uma boa jogada para o Leonídio, um bom movimento político que ele fez, mas não pode agregar toda a força que esse campo pode ter, né? Porque uma parte dele está diluído na candidatura do Paulo Sérgio, do vice-prefeito. No caso específico do Paulo Sérgio, o que se passou? O vice dele é do PL,
que era que antes tinha um candidato próprio, que era o deputado Caporeso. Então, esse foi um movimento que eu particularmente considero que foi o mais arriscado de todos, porque teve que agregar na campanha do Paulo Sérgio um campo que aqui em Uberlândia se coloca sempre de uma maneira muito radicalizada, né, quase no extremo da direita, com posições duras, de conflito, né, uma postura sempre muito aguerrida, e que eu penso que em outras circunstâncias eles não optariam por esse vice. Mas a necessidade Quem que é o era, vice? porque a gente está vendo... Quem é esse vice? Perdão. O vice, quem é ele? O vice do Paulo Sérgio? É Pelisier o nome dele. Um filiado do PL, né, uma liderança mediana aqui do partido, do PL aqui em Uberlândia, que me parece que só conseguiu entrar na chapa por conta da influência do deputado Caporeso. Esse sim tem o controle do partido do PL aqui em Uberlândia e tal. Como para ele não interessaria ser o vice, porque ele já é deputado estadual, enfim, ele acabou indicando esse vice, né? Acho que é Pelisier o nome dele, se não me falha a memória agora. Mas é isso, ele não era um sujeito que tem mandato, que tinha influência política, ele era um sujeito desses guerreiros da internet, que ficam lá propagando o propaganda anti-vacina, não use máscara, e coisas desse tipo, assim. E agora virou a possibilidade real dele ser o vice-prefeito de Uberlândia nessa composição. Por isso que eu disse que eu achei esse movimento um pouco arriscado, porque você agregar, né, radicais perto de você é sempre um problema. Mas também são problemas que a política apresenta, porque se o candidato Caporeso fica na disputa, quem garante que a eleição de Uberlândia não poderia seguir o mesmo caminho da eleição de São Paulo, onde a direita está se dividindo entre as campanhas lá do Pablo Marçal e do Ricardo Nunes, e aí nenhum dos dois consegue agregar exatamente, né, todo esse campo e fica essa disputa. Então, me parece que eles não quiseram correr o risco de que isso acontecesse aqui também, neutralizar a campanha do deputado Caporeso ao custo de ter que, né, inserir um sujeito um pouco mais radical como vice. No caso da Dandara, para a gente, né, seguir com o raciocínio, aí ela fez um movimento que era esperado. Ela colocou, né, uma aliança com o PSD, né, do Rodrigo Pacheco, do Alexandre Silveira. São lideranças importantes em Minas. Essa aliança que teve aqui em Uberlândia provavelmente vai ter reflexo na eleição de 2026 de alguma forma. E ela adotou como vice o doutor Geraldo Jabur, que é um político tradicional do Uberlândia, já foi vereador muitas vezes, presidiu a Câmara e tal, que é meio um complemento da candidata, né? Ela é uma candidata mulher, negra, jovem, e ele é um homem branco de mais idade que acessa um campo desse campo médio, mais tradicional da cidade, que a candidata tem mais dificuldade de acessar, né? Então acabou ficando uma boa composição. Vamos ver depois, né, no resultado, quem é que fez o melhor movimento. No caso da campanha do Gilberto Cunha e da Daphne, aí são campanhas solo, né? Os vices são do mesmo partido, são mais para fazer composição, então penso que não vai ter nenhum peso assim no resultado final da eleição, nem no andamento dela. Então, esses dois outros candidatos à prefeitura, né, que a gente não tinha falado ainda, você citou agora, o sindicalista Gilberto Cunha, do PSTU, e a diarista Daphne Preta, do PRTB. Eles podem ter algum papel acessório na campanha a outras candidaturas ou correm mais por conta própria mesmo? Mas olha, Marco, a candidatura do Gilberto Cunha seguramente não vai ser acessório de ninguém. Ele já é a sexta vez que ele é candidato. O PSTU é um partido já histórico da extrema esquerda. Eles têm posições políticas muito claras e eles usam o período da eleição para poder colocar essas ideias na sociedade. Então, ele sai candidato mais numa intenção de marcar posição, de dizer que o PSTU existe, de que ele tem ideias, do que qualquer outra coisa. Então, dele não se deve esperar esse tipo de posicionamento. Em relação à campanha da Daphne, aí a gente precisa ver. Ninguém estava esperando que essa candidatura fosse aparecer. O PRTB é um partido que não tem organização nem militância aqui em Uberlândia, ninguém sabia nem que o partido existia, estava até com um problema na justiça que foi resolvido de última hora. Essas coisas não são simples de fazer. Registrar candidatura, ter horário eleitoral, nada disso é uma coisa simples de fazer. Então, e assim, eu não vejo muito como o PRTB tinha como tirar da manga, em cima da hora, uma candidatura como a dela. No primeiro debate que houve aqui, ela me pareceu assim que estava, né, um pouco mais, como eu vou dizer, mais ligada à campanha do candidato Leonídio. Né? Fez uma pergunta para ele, que foi uma pergunta quase uma escada, para que ele pudesse, né, se posicionar bem. Ela tem um perfil também que se choca um pouco com o perfil da candidata Dandara, né? Ela também é uma mulher preta, então isso, né, em alguma medida pode, né, trazer algum reflexo. Mas é cedo para falar. Eu acho que não seria justo colocar, né, nessa, né, já com essa peste de que ela está a serviço da campanha A ou B, porque a campanha começou agora. Agora é que a gente vai poder ver exatamente
o que o PRTB espera desse movimento de ter uma candidatura que assim, não tem muito sentido, sabe? Quando você olha, a candidatura não tem chance de se viabilizar, a chapa de vereadores deles não tem chance de se viabilizar também, de modo que você não entende muito bem como é que essas composições se deram, assim, né? Exatamente onde se quer chegar com isso, né? Moacir, Uberlândia é um centro atacadista, né, polo regional do Triângulo Mineiro, maior cidade do interior de Minas e até uma das maiores do país quando a gente pega esse recorte das cidades interioranas. Quais são atualmente, né, os principais desafios que o município enfrenta em questões urbanas, questões sociais? O que a população espera, né, do futuro prefeito? Olha, Marco, como toda cidade grande, o Uberlândia, né, passa pelos problemas que esses grandes municípios passam, né? Nós temos problemas que são razoavelmente graves na saúde, né? A saúde sempre é um gargalo muito importante dos municípios, porque por mais que você faça crescer a rede de atendimento público, ela nunca é suficiente para todas as demandas da população. Existe uma tendência dos municípios de abrir postos de pronto atendimento, que é o oposto de uma política de saúde, e a gente carece muito disso aqui no município de Uberlândia. Nós temos muitas UAIs, né? Você pode ser atendido prontamente onde você estiver, tem esse serviço de ambulância que é próprio aqui do município, porque a gente não tem SAMU, mas existe a ambulância, você sempre é atendido quando precisa. Agora, nós não temos, por exemplo, uma política de saúde da família bem definida. Isso nos faz falta, porque as pessoas adoecem cada vez mais, precisam ter acesso a esse tipo de tratamento, enfim. Me parece que nos últimos anos o que a gente tem visto é que a política de saúde é manter aberta a porta do pronto atendimento, que a gente já sabe, tem pouco a oferecer, né? A fila de exames está sempre muito grande. Se você tem uma doença grave, você vai ter problemas para poder fazer os seus exames, porque o SUS não consegue atender a demanda do que existe dos exames mais complexos. Mesmo os mais simples estão demandando muito. Então, sem dúvida nenhuma que a saúde é um gargalo importante nosso, que o próximo prefeito vai ter que encontrar soluções criativas, porque não é só colocar o dinheiro, né? Você também tem que fazer o dinheiro render mais. De igual forma, os problemas da educação são problemas graves nossos, né? As nossas escolas não têm um bom índice no IDEB, né? Não existe um plano municipal de educação que tem um mapeamento mínimo assim, do lugar onde a gente está para o lugar onde a gente quer ir. Isso nos faz falta, porque a gente não tem como planejar a educação. Nós temos graves problemas na área de habitação, faz muitos anos, desde quando terminou Minha Casa Minha Vida, lá no segundo governo do presidente Lula, ou da presidente Dilma, não me lembro agora, que não existe mais um programa de casa popular no município, nem financiamento, nem nada, está todo mundo dependendo da iniciativa privada. Os imóveis passaram por um aumento muito grande depois da pandemia, aqui em Uberlândia, em todo lugar do Brasil. Então, isso é uma questão importante. Nós temos um gargalo importante também no transporte público. Recentemente, o Ministério Público precisou intervir na gestão do contrato, porque o transporte estava numa situação muito calamitosa. É muito caro manter o transporte público, é caro para a população, é caro para a prefeitura, e é necessário encontrar caminhos para isso também, enfim. Há outras questões que eu poderia pontuar, mais gerais, uma política de cultura mais forte e tal, mas acho que esses são pontos principais, assim, né? Ter um canal de diálogo melhor para os empreendedores poderem conversar mais com a prefeitura, enfim. São questões que eu penso que o próximo prefeito vai ter que cuidar. A cidade cresceu muito, né, nas últimas décadas. Isso criou uma espécie de um cinturão ali que pode ser visto como um pouco desordenado do ponto de vista urbano, dos serviços públicos, enfim. Mas não tenha dúvida, você vê, nós temos o bairro do Glória, que é um bairro gigantesco, que nasceu de uma ocupação. Hoje ele é um bairro, está formalizado, mas é um bairro que carece de toda a estrutura urbana. Não tem asfalto, para você ter uma ideia, não tem rede de esgoto, não tem rede de água, e é um bairro que já tem um tempo que existe, não é uma ocupação nova. Hoje não é mais uma ocupação, é um bairro oficial, mas mesmo assim não consegue receber nenhum tipo de estrutura pública. Nós temos a ocupação Fidel Castro, que também em breve vai se tornar um bairro, mas são problemas reais. Mesmo os bairros que a gente já existe, que são bairros consolidados, com estrutura urbana razoável, tem asfalto, tem esgoto, eles têm muitas carências, são muito longe do centro, né? Há bairros que você precisa andar 20, 30 minutos de carro para poder chegar em relação ao centro. Você coloca as pessoas morando longe dos equipamentos urbanos, isso custa caríssimo, porque você tem que levar todos esses equipamentos urbanos para esses bairros, tem que levar a escola, tem que levar o posto de saúde. Então, acaba que isso tem que ser precarizado, você tem que pegar o imóvel do bairro, não tem como construir, enfim. A cidade cresceu muito, não para de crescer. Uberlândia é um polo de desenvolvimento muito grande do Brasil e regional aqui também, mas isso nos custa caro, e o próximo prefeito tem que pensar nisso. Tem que ter políticas públicas, tem que ter iniciativas
que cuidem dessas questões. Nós não temos como desfazer as ocupações, não temos como, né, não tem como aproximar mais os bairros do que já foi feito, mas a gente tem e deve ter políticas que evitem que coisas como essa aconteçam, ou que a gente possa, pelo menos, dotar esses bairros de um mínimo de estrutura pública, uma praça, ou, né, ou mesmo no caso desses que eu estou falando, as coisas ainda mais elementares, como água, esgoto, rua asfaltada, calçada, coisas que esses bairros não têm até hoje, né? Moacir, nesses primeiros dias, né, de horário eleitoral na TV e no rádio, começou no fim da última semana, o que tem chamado mais atenção sua aí nas estratégias das principais candidaturas? Olha, do que eu pude ver do horário eleitoral, assim, me pareceu que cada candidato tem usado esses primeiros dias do horário eleitoral para aquela tradição que a gente já conhece, para se apresentar, para colocar suas qualidades, contar sua história. Eu fui uma criança, né, assim, eu vim da família tal, eu sou um berlandense tradicional, eu vim de fora, enfim. Estão usando o horário eleitoral para se apresentar. Né, eu consegui, só não assisti o primeiro dia, os outros todos eu tenho acompanhado manhã e tarde. Então ainda tá morno, o programa ainda não está esquentando, ainda não tá colocando a crítica, não está colocando ainda, né, as propostas mais sérias. Mas me parece que a tendência desde já é que os candidatos estão procurando, nesses primeiros dias, colocar as suas estratégias de campanha de como eles pretendem se apresentar para o eleitor. Né? O candidato Paulo Sérgio tem reforçado o fato de ser o candidato do prefeito Odelmo, então a todo momento o prefeito Odelmo aparece, às vezes aparece até mais do que ele no horário eleitoral, para reforçar esse vínculo, para reforçar que ele é o candidato que representa a administração municipal, e é claro que na propaganda dele, a propaganda toda tem bastante tempo de TV, são 4 minutos, né? Tem tempo para fazer a propaganda do que foi o mandato do prefeito Odelmo naquilo que eles entendem que foi positivo. O candidato Leonídio tem se colocado, da forma como ele já vinha fazendo na campanha, se mostrando como um candidato que, na visão dele, tem mais condição de ser o próximo prefeito, porque reúne mais experiência, né? Se comparando aí, claro, com o Paulo Sérgio e com a Dandara, porque a rigor nenhum deles ocupou o cargo de prefeito ainda, né? O Paulo Sérgio nem cargo político ocupou que não seja de vice. Então, o Leonídio tem se colocado nessa, né, como o candidato que reúne mais condições, porque está na política há muito tempo, porque já ocupou mais postos, já foi vice-prefeito, já foi vereador, já foi deputado muitas vezes, então teria mais condição de pilotar a máquina pública nos próximos anos, né, considerando essa complexidade toda. E a Dandara, de igual forma, tem se mostrado também, né, tem se colocado nesse campo, de ser a candidata de uma renovação da política, uma candidata jovem, mulher, nós nunca tivemos uma mulher prefeita de Uberlândia, que teria condição de unir a cidade em torno dessa ideia de que Uberlândia é uma cidade muito boa, mas que tem que ser boa para mais pessoas, de que ela então seria a candidata que teria condições de fazer isso, né, de promover uma Uberlândia que, né, para todos, como eu tenho colocado, enfim, fazer um contraponto nesse sentido. Então, no começo do horário eleitoral, eles estão procurando reforçar essa ideia, porque é mais ou menos o perfil dos candidatos. Agora, nas próximas semanas, como a campanha vai dar uma esquentada, aí a gente vai ver mais como que cada candidato vai se unir, né? Por onde vão ser as críticas, por onde cada candidato vai procurar abordar melhor né, o convencimento do eleitor de por que ele é o melhor candidato. Né? Tem sido muito discutido, Moacir, o impacto que a polarização nacional Lula versus Bolsonaro, né, que aparece calcificada em pesquisas, pode ter nas disputas municipais em grandes cidades. Em Uberlândia, que peso ela tem, né, e se esse peso pode aumentar a depender de um segundo turno? Né? Marco, assim, toda cidade grande vai passar pelo peso da disputa da polarização nacional. Não tem muito como evitar. Né? Vamos olhar aqui as cidades grandes de Minas. Né? O PT está liderando em Contagem, se eu não me engano. Tem mais uma cidade que eu também faltou. Juiz de Fora. Juiz de Fora. E Juiz de Fora. Né? E os candidatos que estão em segundo são os candidatos mais ligados ao ex-presidente Bolsonaro. Em Belo Horizonte inverteu a disputa, né? O candidato que está em primeiro é um candidato mais à direita, ainda que não seja exatamente um bolsonarista. E aqui a disputa está entre 3 candidatos, né? Mas as pesquisas anteriores estavam mostrando uma leve vantagem para o Paulo Sérgio e para a Dandara, eles vão se invertendo, né? Hora um aparece em primeiro, hora o segundo, e o deputado Leonídio ali logo colado no terceiro. Então, não tem muito como evitar que a polarização chegue aqui também, porque a disputa é essa. De um lado está o PT e os seus aliados, de um outro está o PL e o PP, que são aliados históricos do presidente Bolsonaro. E correndo por fora está o deputado Leonídio. Não sabemos, né, se a campanha de fato se polarizar, se ele vai ter tração para ficar aí nesse meio, ou se ele vai conseguir despontar como uma terceira via ou coisa desse tipo. Cedo para falar.
Agora, também é importante a gente ter em mente que os problemas da cidade vão aparecer na campanha. Então, eu acho que aqui para Uberlândia vai haver um pouco de contradição em relação a essa questão da polarização, não tem muito como evitar, né? Acho que nem é o caso de evitar. Mas tem chance de quem está no meio vencer, né? Tem chance de quem está no meio dessa polarização vencer também. Tem chance, claro. Tem chance. Nas outras eleições do Brasil todo não está sendo esse o quadro. Mas chance existe. Aqui a chance está maior, inclusive, porque a campanha está muito parelha, né? Mas nas outras eleições não está sendo exatamente assim, não está tendo muita terceira via. A eleição de São Paulo, por exemplo. Os candidatos que não ficam nem lá nem cá estão à míngua. Datena, Tabata, Amaral, vão equilibrando ali 8, 9, 10%, mas a campanha não deslancha. Aqui não está assim, as campanhas estão muito parelhas, os candidatos são muito fortes, os três. Então, eu acho que a campanha vai ser um pouquinho mais emocionante aqui nesse sentido. Agora, os problemas da cidade vão aparecer, assim como a polarização aparece. Se para o segundo turno a discussão for Paulo Sérgio contra Dandara, aí não tem jeito, a polarização vai pintar forte, porque aí Uberlândia é uma cidade que interessa muito do ponto de vista nacional para os partidos, né? Ninguém quer ficar de fora, todo mundo quer ter um prefeito em Uberlândia, imagina. Nosso tempo já está bem avançado, Moacir. Só para encerrar nossa conversa, queria uma análise sua bem rapidinho sobre a Câmara Municipal de Uberlândia. São 525 candidatos disputando 27 vagas, uma média grande aí de 19 candidatos por vaga. Pode haver uma renovação maior do que a habitual? Pode haver, mas o nosso histórico aqui é renovar um pouco, né, a Câmara Municipal. Agora é o seguinte, a eleição de vereador sempre foi uma eleição muito difícil, e essa eleição está muito mais difícil por quê? Porque tem menos candidatos. Mas eu estou com menos, é mais fácil fazer campanha. Não é necessariamente, porque menos candidatos significa que só ficaram na disputa os que têm mais condição de disputar, os que têm mais voto, né? Então tem muito campeão de voto em todas as três chapas principais, né? Na chapa da Dandara tem, na chapa do Leonídio tem, na chapa do Paulo Sérgio tem, gente que está com expectativa de ter mais de 5 mil votos, que é uma votação para vereador muito, muito expressiva, né? Há outros candidatos que estão correndo por fora. Os 27 vereadores que já estão eleitos hoje, eles seguramente vão poder fazer uma boa disputa, porque estão no mandato há 4 anos, já tiveram tempo para preparar o seu terreno de votos. Então, a eleição de vereador está muito difícil, não tem como fazer prognóstico de quem vai ganhar, quem vai perder, não tem nem como, são muitos candidatos. Agora, a tendência sempre é que se renove um pouco, né, o número de vereadores, porque o dinamismo da campanha está aumentando muito, né? O eleitor é muito visitado por muitos candidatos de matrizes diferentes, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, e a escolha sempre é no final. Marco, a escolha do vereador é na última semana, a campanha está pegando fogo, naquela última semana que vai começar outubro, já está chegando a hora, é quando o eleitor vai começar a se decidir pelo voto de vereador. Então, também o desempenho dos candidatos a prefeito vai ter um papel nisso, né? Quando chegar lá na hora da eleição, os candidatos que tiverem com mais potencial, com mais força, vão poder puxar um pouco mais de voto para sua chapa. Então, a gente tem que esperar para ver, mas sim, existe uma possibilidade razoável de que uma parte da Câmara se renove. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Moacir, e contaremos com você, né, em outubro também, no primeiro turno, para nos ajudar aí na nossa cobertura especial aqui da TV Assembleia a entender o cenário que vai sair das urnas aí em Uberlândia. Com a maior satisfação, agradeço muito a confiança de vocês, contem comigo. Obrigado. Um abraço. Eu conversei com o Moacir de Freitas Júnior, professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia. Falamos sobre o quadro eleitoral da disputa pela prefeitura da maior cidade do interior de Minas, com o perfil das candidaturas e os principais temas que devem pautar as campanhas. Polo atacadista no Triângulo Mineiro, Uberlândia é um dos 8 municípios do estado em que pode haver segundo turno. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.